Olá, pessoal do sétimo ano. Eu sou a professora Selma e na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos falar sobre a intertextualidade. A intertextualidade é a criação de um texto a partir de outro texto que já existe. Vamos ver. Nós vamos estudar uma obra de arte que é muito famosa. O nome dessa obra de arte é Abaporu, a história do quadro mais valioso da arte brasileira. Quem escreveu isso foi Edson Veiga. Isso é uma notícia de 3 de abril de 2019. Ele estava falando sobre a obra de Tarsila do Amaral, que o nome é Abaporu e que nós vamos conhecer hoje na nossa aula de língua portuguesa. Foi no dia 11 de janeiro de 1928 e Tarsila acordou ansiosa. Ela queria entregar um presente de aniversário para o marido dela. O presente era uma obra de arte que ela tinha pintado às escondidas. E ela preparou uma surpresa. Guardou para entregar no dia do aniversário dele. Um quadro que media 85 centímetros por 73. E que ela havia pintado em segredo. E ela ia entregar apenas no dia do aniversário dele. Quando ele recebeu o presente, ele falou: que excepcional este quadro! É o homem plantado na terra. Aí ele resolveu mostrar o presente para os amigos dele. Quando um dos amigos dele viu esse presente, falou: essa obra é maravilhosa. E aí começaram os elogios. Tarsila, a moça que pintou o quadro, ficou então muito empolgada com os elogios que recebeu. A partir desses elogios e da empolgação de Tarsila, aí ela correu para o dicionário Tupi-Guarani e encontrou duas palavras: abá e poru, homem que come. Estava batizado o quadro que se tornaria o mais valioso quadro da arte brasileira, Abaporu. Olha ele aí. Essa pintura é que é o quadro Abaporu, que a pintora brasileira Tarsila do Amaral pintou e deu de presente para seu marido. E aí essa pintura ficou muito famosa e ficou conhecida no mundo inteiro. Mas nós vamos falar sobre a intertextualidade. O que é isso, professora? Intertextualidade. Nós vimos que é quando você vai criar um texto a partir de um outro texto que já existe. Por isso que nós vamos conhecer essa obra de arte de Tarsila do Amaral. Então, esse é o texto original, Abaporu de Tarsila do Amaral. A partir desse texto foram criadas outras versões, ou releituras, ou o texto inspirou outras criações. Vamos ver uma intertextualidade aqui. A marca de calçados Havaianas resolveu
se inspirar no quadro de Tarsila. A partir do quadro de Tarsila, a Havaianas colocou uma sandália no pé da figura, colocou a marca dela lá em cima, a logomarca Havaianas, que todo mundo usa, e aí usou uma campanha publicitária. Porque a Havaianas resolveu usar esse quadro conhecido no mundo inteiro? Por qual leitura o público iria fazer dessa propaganda? Até a obra de arte usa, não é? Até a obra de arte que é famosa, usar Havaianas. Isso chama a atenção da pessoa que está vendo a propaganda das Havaianas e pode convencer a pessoa a querer usar também. Agora nós vamos ver outra produção. Esta está falando sobre a pandemia. Colocou o álcool em gel próximo ao pé da figura e uma máscara na face da figura. Em tempos de pandemia, foi o pessoal da Arte por Parte que fez. Em maio de 2020, produziu essa campanha para convencer as pessoas a usarem o álcool na higienização e a máscara na face para isolar do contato com o vírus da Covid-19. Entre essa campanha, está conversando com o primeiro texto, que é o quadro Abaporu, da pintora Tarsila do Amaral. Então, isso é intertextualidade. É quando um texto é criado a partir de outro texto que já existe. Olha só, a Jovem Pan resolveu também homenagear os vira-latas. E aí também se inspirou na obra de Tarsila, usando a imagem de latas para ilustrar um calendário. A figura original não está presente nesse texto desse calendário, não é? Como a gente pode observar, mas o animal está representando a imagem da figura da pintura de Tarsila. Percebem? Substituiu a imagem, mas a posição é a mesma. Substituiu a planta que tem lá na imagem original e deixou o fundo da figura original e também a parte que a figura estava lá, sentada, e aí colocou o animal para homenagear os vira-latas na campanha da Jovem Pan. Na campanha que produzia calendários com vira-latas a partir de obras de artes. Novamente, uma outra tela também muito famosa. À esquerda, a gente vê a tela original que inspirou Maurício de Souza. Ela é de Leonardo da Vinci e é de 1503. O nome dessa pintura é Mona Lisa. E aí, em 1989, Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, também se inspirou na Mona Lisa de Da Vinci, e aí ele fez
Mônica Lisa, inspirado na obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Aí ele pintou a Mônica Lisa. Percebem a intertextualidade entre essas duas obras de arte? A intertextualidade, ela pode acontecer também entre textos escritos, não apenas em pinturas. Olha só, esse texto que a gente está vendo aqui. Alguém está limpando o ambiente com aspirador de pó e tem bastante pó. O pó está em grande quantidade. Né? A pessoa está cantando a música da Ivete. Levantou poeira, levantou poeira. E a pessoa falou, eu queria ver a Ivete Sangalo no meu lugar. Então, novamente, aconteceu nessa tirinha a intertextualidade. Alguém se inspirou na música de Ivete e aí citou a música e também citou a cantora. Essa intertextualidade, quando há a citação do texto-fonte e do autor, é chamada de intertextualidade explícita. Porque aí, mesmo que você ainda não tenha conhecido a música, você vai saber o texto que a pessoa está se referindo e o autor do texto, ou a pessoa que canta a música, aqui no caso é a Ivete que canta a música. O personagem da tirinha citou a música e o cantor da música, o intérprete da música, que era Ivete Sangalo. Tá certo? Então, a intertextualidade acontece também nos textos verbais, como podemos observar nessa tirinha. Nós temos aqui agora um quadrinho. Nesse quadrinho, nós temos um lobo lá na porta, com uma interrogação, querendo saber o que estava acontecendo. O que é isso que está se passando? E uma menina que é a Chapeuzinho Vermelho. E aí a Chapeuzinho fala, nossa, vovó, por que esses olhos tão grandes? E a vovó responde, fui desenhada por um japonês. Vocês conhecem os desenhos japoneses? Tem um desenho japonês chamado mangá. E os personagens são desenhados com olhos grandes. Então, novamente, nesse texto, há a intertextualidade. Quando um texto está sendo criado a partir de outro. Aí, então, o texto está citando o outro. A história da Chapeuzinho, e aí a vovó está com o olho bem grande. Quando a Chapeuzinho pergunta, nossa, vovó, por que esses olhos tão grandes? E ela responde, fui desenhada por um japonês, então ela está citando os mangás. Olha aí a Chapeuzinho Vermelho novamente, andando por uma estrada, e ao redor dela, as árvores todas cortadas. E no alto da imagem está escrito, você não quer contar esta história para seus filhos, quer? O autor do texto utilizou novamente a intertextualidade, a história da Chapeuzinho, para falar, para chamar a atenção sobre o desmatamento. Percebam que a Chapeuzinho andava pela floresta. Só que nessa floresta da imagem não há árvores, apenas os troncos bem curtos ficaram.
As árvores da floresta foram todas cortadas da floresta dessa imagem. Então, a Chapeuzinho anda pela estrada e a floresta desapareceu. Foi totalmente cortada, bem no tronquinho lá embaixo, cada árvore, uma a uma. Percebem a intertextualidade? Foi usado nesse texto. Então, a Chapeuzinho foi usada esse texto foi usado para criticar o desmatamento, certo? Perceberam? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.